A aula de hoje está no fascículo número 23 do Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A vegetação que cobre o território brasileiro apresenta-se de muitas formas diferentes. A vegetação que predomina no norte do país é inteiramente diversa da vegetação que aparece no sul. No Amazonas, existe uma imensa floresta que é inteiramente diferente da floresta das araucárias no Paraná. Mas se ambas são florestas, por que não apresentam o mesmo tipo de vegetação? De que forma o clima de uma região pode interferir no tipo de vegetação? Até que ponto é possível modificar a paisagem de uma determinada região? E o que determina tal mudança? Como você pode ver, existem inúmeras perguntas que podem ser feitas a respeito de um tipo de vegetação que determinado local apresenta. Hoje nós vamos estudar os elementos que compõem uma paisagem, o que pode ser feito para modificá-la e as diferentes paisagens existentes. Tudo isso para responder à nossa pergunta de hoje: por que as florestas apresentam paisagens diferentes? Você já sabe que os indivíduos de uma espécie formam determinada população. Numa mesma região, pode-se encontrar várias populações animais e vegetais que ali vivem. Essas populações que vivem numa mesma região formam o que se chama de comunidade. Assim, existem muitas comunidades diferentes, como a dos seres vivos que habitam um rio, um campo, um oceano, um deserto, etc. É claro que as espécies que formam a comunidade são produto de evolução, tendo sofrido modificações para melhor se adaptarem às condições ambientais da região em que vivem, como clima, solo, luminosidade, etc. Quando falamos de uma comunidade associada a essas condições ambientais, estamos nos referindo ao que se denomina ecossistema. Ecossistema é o conjunto que reúne uma comunidade, ou seja, as espécies que vivem em determinado lugar, mais os fatores físicos e químicos que fazem parte desse lugar: o clima, a qualidade do solo, a luminosidade, a umidade, etc. Na Terra, existe uma imensa variedade de ecossistemas aquáticos e terrestres. As espécies que compõem um ecossistema estão em equilíbrio, o que permite a sobrevivência dessas espécies animais e vegetais. Mas o meio ambiente em que elas vivem não é estável. Através do tempo, o solo e o clima da região vão se modificando. São essas lentas alterações que fazem com que algumas espécies tenham menores condições de sobrevivência e que outras encontrem condições mais favoráveis, conforme suas diferentes capacidades de adaptação. Em outras palavras, uma comunidade original vai sendo aos poucos substituída por outra. Esse fenômeno chama-se sucessão. A sucessão de uma comunidade por outra em determinado local vai ocorrer continuamente até que se estabeleça uma comunidade estável, muito bem adaptada e que se chama comunidade clímax. Vamos exemplificar a sucessão mostrando o que pode acontecer a um lago em milhares de anos. Nesta primeira imagem, temos o lago em seu início, com apenas alguns animais vivendo em seu meio. Tempos depois, o lago já começa a apresentar uma vegetação submersa em seu interior, além de um número muito maior de espécies animais. Nesta terceira imagem, a vegetação começa a emergir à tona d'água, fazendo com que proliferem alguns insetos e animais que vivem fora d'água. Além disso, um depósito se faz no fundo d'água, formado por resíduos trazidos pelas chuvas e detritos dos animais. Nesta outra imagem,
esse depósito do fundo do lago subiu tanto que o que vemos já é uma transição de lago para campo. Nesta última imagem, temos uma floresta no lugar onde havia o lago, com toda a área tomada por diversos tipos de vegetação, seres vivos dentro e na superfície do solo. Quando isso acontece, nós temos uma comunidade clímax, onde não mais ocorrerão modificações tão grandes, já que se trata de uma comunidade estável e bem adaptada. O homem pode intervir nos ecossistemas de vários modos. Um desses processos é devido ao despejo de grandes quantidades de matéria orgânica e de nutrientes num lago, num rio, num estuário. Isso faz com que os microvegetais tenham à sua disposição muito nutrientes e a sua população pode então aumentar muito, crescer muito, o número de microvegetais aumentará enormemente. Isso leva a um consumo de oxigênio da água, a uma redução da penetração de luz na água, então interferindo no processo da fotossíntese. Também vai fazer com que a quantidade de micro-organismos que morrem aumente muito. E nas camadas mais inferiores desse lago, desse estuário, as bactérias vão atacar ativamente esses cadáveres, as pelotas fecais, toda essa matéria orgânica, aumentando o consumo de oxigênio. Então, rapidamente, falta oxigênio naquele lago, a penetração de luz diminuiu, então a fotossíntese também está prejudicada e o lago pode morrer. Vão haver, então, aparecimento de substâncias com cheiro desagradável, cheiro de ovos podres, ácido sulfídrico, metana, substâncias que aumentam a intoxicação dos microvegetais. Então, o lago, que era inicialmente oligotrófico, com pouco teor de nutrientes, devido ao despejo de esgotos, passa a eutrófico, a um processo de eutrofização e, logo em seguida, a morte, a destruição de todo aquele ecossistema. Esse processo será agravado se nós estivermos despejando no lago poluentes como pesticidas, detergentes, metais pesados, etc., que inclusive poderão se acumular em organismos vivos e serem comidos por aves e pelo próprio homem, causando problemas de intoxicação extremamente sérios. É fácil supor que as condições ambientais da floresta amazônica sejam diferentes das condições ambientais da floresta das Araucárias, no Paraná, pois o clima e o tipo de solo são diferentes nessas regiões. Portanto, as comunidades animais e vegetais que aí vivem também são diferentes. Podemos dizer, portanto, que cada uma dessas comunidades é constituída por uma determinada comunidade clímax. Nos vários ecossistemas terrestres encontramos diferentes comunidades clímax representadas por tipos definidos de animais e vegetais que variam conforme as condições ambientais. Essas comunidades clímax também são chamadas por biomas. Vamos agora estudar os diferentes biomas que encontramos no Brasil. A floresta tropical, por exemplo, é um bioma que existe em regiões de clima úmido e quente. Nesse tipo de floresta, pode ser encontrada uma variedade imensa de espécies animais e vegetais. A floresta amazônica é um exemplo típico de floresta tropical, onde a umidade é alta e a temperatura é muito elevada. Já a floresta temperada é um bioma típico de clima temperado e no Brasil encontramos uma região com essas características, que é a floresta das Araucárias, no Paraná e Santa Catarina. Nessa região, os invernos são muito frios, ocorrem geadas e chove regularmente durante o ano todo. Um outro tipo de bioma são os campos. Sua vegetação é formada por plantas rasteiras e pequenas árvores. Dependendo da região em que se encontra, esse bioma recebe diferentes nomes: estepes russas, savanas africanas, pradarias americanas e pampas argentinos. No sul do Brasil, também encontramos esse tipo de bioma, que são os pampas gaúchos, onde a vegetação predominante são as gramíneas e a paisagem tem o aspecto de um imenso tapete verde. Nas regiões mais tropicais, como as savanas africanas, os campos apresentam seca mais prolongada e por isso as árvores são mais distanciadas umas das outras,
com troncos retorcidos e cobertos por uma casca grossa. Outro tipo de bioma são os desertos. O que caracteriza esse bioma é a constante falta d'água. Por isso, os animais e vegetais que vivem nesses desertos possuem adaptações muito especiais para viverem nessas condições. Os principais animais que lá vivem são os roedores e répteis. E as plantas mais comuns são os cactos, porque eles possuem capacidade de armazenar água em seu interior. No Nordeste do Brasil, um tipo de bioma é a caatinga, onde as chuvas são escassas e irregulares, podendo ocorrer longos períodos de seca. A vegetação da caatinga segue a linha da vegetação dos desertos, plantas da família dos cactos. Foi explicado a vocês em aulas anteriores que no Brasil há diversos ecossistemas, florestas, como as florestas da Amazônia. Talvez não tenha sido detalhado os diferentes tipos de florestas que ocorrem na Amazônia. Temos as florestas de terra firme, as florestas de várzea e as florestas de igapó. Mas além de florestas, temos outros ecossistemas na Amazônia, como os campos limpos, os campos cerrados e outros tipos de vegetação ainda. Assim não será necessário explicar a vocês isto, mas talvez não tenha sido lembrado no decurso de suas aulas que, embora as florestas da Amazônia sejam exuberantes, elas vivem sobre solo muito pobre. Às vezes esse solo é areia pura. Sobre esta areia há uma camada de folhas em decomposição e as raízes então são muito superficiais, embora aquelas árvores sejam gigantescas, elas se fixam muito mais pelas copas que se entrelaçam do que pelas raízes. As raízes são superficiais e servem para a absorção dos nutrientes. Destruída a floresta, então há o perigo de na sucessão não se recompor mais o mesmo tipo de floresta e sim caminharmos para o deserto. Por isso, eu sou muito mais favorável a uma exploração dos cerrados, que são ecossistemas mais estáveis do que das florestas amazônicas. Eu sou totalmente contrário ao estabelecimento dos chamados contratos de risco para a exploração racional da Amazônia. Hoje nós estudamos alguns conceitos importantes da ecologia e alguns tipos de bioma. É importante saber que, além desses tipos de florestas que nós estudamos, existem outros tipos nas mais variadas regiões do mundo. Hoje nós só estudamos os tipos existentes no Brasil. Agora, você vai estudar o fascículo, vai fazer os exercícios e vai responder: por que as florestas apresentam paisagens diferentes? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.